Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro, para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão, e hoje é o último capítulo desse livro. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos na noite de hoje. Levando o pensamento na direção do Pai, Mestre Jesus, nosso irmão maior, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita, a vida espiritual e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção, seu auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos para o nosso resuminho, que costuma dar dando uma agarrada aí. Demora um pouquinho, não sei. Aparecendo, né? Então vamos lá, estudo 19, capítulo 16. E o nome do capítulo hoje é Compromissos Redentores. Então, a família Soares organizou uma recepção, uma singela recepção para o aniversário de Mariana. Está fazendo 17 anos. Então, vocês lembram que no começo do livro ela tinha 16. Isso significa que foi pouco menos de um ano que isso tudo aconteceu, né? Quando nessa recepção, o Adalberto, que era o namorado dela, agora ele vai assumir o compromisso do noivado. O senhor Mateus, após 5 meses de repouso e assistência médica no lar, ele se recuperava maravilhosamente. O reequilíbrio orgânico, no entanto, era de pouca significação, em se considerando aquelas modificações reais que foram operadas no seu íntimo, né? Na verdade, no interior dele, a parte psíquica também, né? E em relação ao que ele tem aprendido com o espiritismo, né? Se seu passado era assinalado por descaso e desconsideração aos deveres, justo é que se lhe reconheça o esforço para demonstrar o arrependimento que o afligia. Ele tornara-se meigo e tratava os familiares com afeto. Lamentava a perda de tempo e a idade já avançada, que não lhe permitiria refazer os caminhos percorridos para a reabilitação. O Evangelho, em lhe penetrando o espírito, rasgara visões esplendorosas de luz e vida. Emocionava-se quando, em palestras íntimas, se reportava as consolações que tão tardiamente conseguira aceitar. Embora desconhecesse outros informes mais elucidativos dos dramas que abalaram os alicerces do lar, ou seja, ele não ficou sabendo de tudo que aconteceu, né? Desde o início, aquela confusão toda. Ele ficou conhecendo algumas coisas. Ele encontrara na reencarnação resposta às angústias e rebeldias íntimas que tanto o atormentaram a vida inteira. Então, ele percebeu que ele já tinha essas ligações, né? Esses irmãos aí que ficavam ajudando ele, ficavam atormentando ele a vida inteira. Ele dizia-se dominado por ódio surdo durante quase todos os anos de vida. Todavia, o tempo lhe ensejava a recomposição íntima, melhor visão das coisas e dos acontecimentos, sentindo-se em preparativos para a partida. Já estava idoso. Ele já não receava a desencarnação. O conhecimento do espiritismo lhe matara o temor da morte. O Adalberto, por sua vez, passou também a se transformar interiormente, fascinado imensamente pelo conhecimento da doutrina dos espíritos. O moço, que já armazenara suficiente depósito de prazeres nas experiências da leviandade, isso antes, né? Antes de namorar a Mariana, ele era ardente e apaixonado. Embora não fosse portador de cultura, era esclarecido e possuidor de lúcido conhecimento intelectual. Passou a estudar a codificação kardeciana e depois os romances mediúnicos lhe tomaram os sentimentos. A lógica da reencarnação
e a programação dos destinos, obedecendo a um roteiro previamente traçado, com as naturais concessões ao livre-arbítrio de cada um, era para ele um tema especial de conversações. Compreendendo as responsabilidades da vida, apressou-se em abandonar os velhos hábitos e fez-se quase o filho do sexo masculino que faltava naquele domicílio. Suas mãos e braços vigorosos socorreram inúmeras vezes o velho doente, e sua presteza e generosidade foram alavancas de salvação por ocasião dos diversos acontecimentos. Acreditando-se necessitado de construir o próprio lar, resolvera consociar-se com Mariana, a quem se encontrava fortemente vinculado pelo amor. O 17º natalício da moça era ocasião oportuna para o compromisso oficial do noivado, que deveria culminar com o matrimônio logo estivesse em condições de fazê-lo. Assim, a família convidou poucos amigos para o ato oficial. Fomos Petitinga, Moraes e nós. Alguns poucos convidados, Adalberto e o seu genitor, que viera para a ocasião. Aí Miranda vai falar: lembrava-me dos acontecimentos que ali tivera palco e considerava a misericórdia de Deus, nas suas sutilezas e sabedoria infinita, que não podemos de pronto compreender. Milagre da dor, produzir a bênção da misericórdia, da união de todos. Aí o Adalberto vai perguntar para Petitinga qual a solenidade religiosa que deveria haver por ocasião do seu consórcio com Mariana. Aí ele pensou: não seria justo que houvesse no Espiritismo uma cerimônia para comemorar os grandes acontecimentos da vida? Aí o Petitinga sorriu e esclareceu: foi por adotar as práticas do paganismo que o cristianismo nascente sofreu as adulterações que redundaram na sua paulatina extinção. Nas práticas externas e no culto luxuoso da atualidade, o que encontramos das lições vivas e puras do Cristo? Onde e quando vimos Jesus praticando tais atos? O Espiritismo é a doutrina de Jesus, em espírito e verdade, sem fórmulas nem ritos, sem aparências nem representantes, sem ministros. É a religião do amor e da verdade, na qual cada um é responsável pelos seus próprios atos, respondendo por eles, conforme o conhecimento que tenha da imortalidade dos deveres. Ele é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião, conforme pregou Viana de Carvalho. Os espíritos sempre se comunicaram e falaram dos renascimentos, das leis de causa e efeito, conhecidas desde remotíssimas civilizações. O que os sábios conseguiram nesses tempos foi constatar a legitimidade da existência pós-mortem e comprovarem a pré-existência do espírito, antes do corpo, com a consequente sobrevivência após a morte do corpo. Allan Kardec teve o incomparável mérito de codificar os ensinos, dando-lhes uma ordem filosófica, extraindo o significado moral e eterno das lições contínuas dos imortais. Não há em toda a codificação um só item que não se alicerce nos ensinos do Cristo, ora confirmados universalmente pelos Espíritos. Não há qualquer culto externo no Espiritismo. Sendo a doutrina dos Espíritos, revive o cristianismo em espírito e verdade. Aí o Adalberto, né? Não dele, Adalberto? É Adalberto. Aí o Adalberto vai falar para ele: e não poderíamos formular uma oração de ação de graças nesses momentos? E o Petitinga responde: sim, orar podemos fazê-lo, porém na intimidade dos corações, no silêncio do quarto. Uma oração pública requer sempre alguém mais bem adestrado, de verbo fácil e inspirado. Assim, iremos transferindo para o trem o que nos cabe fazer. E como orar é banhar-se de luz e penetrar-se de paz, pela decorrente comunhão com o alto, devemos fazê-lo nós mesmos, cada um em particular. Que os compromissados o façam, está muito bem. Que os nubentes o realizem na intimidade da alcova é de necessidade. Que os aniversariantes o produzam no altar da alma é muito justo. Mas evitemos hoje que a nossa emoção e a nossa festividade sejam transformadas amanhã num culto exterior, que tenhamos começado.
E continua: cada um de nós aqui presente deve estar em oração silenciosa de bons pensamentos, em atitude de prece, pela sobriedade dos atos, mediante o respeito moral e fraternal, que nos devemos todos uns aos outros. O Espiritismo é a religião que religa a criatura ao Criador, interiormente. Que tenhamos mais atitudes do que palavras. Aí o Miranda diz que todos nos despedimos jubilosos e meditativos quanto às nossas responsabilidades espiríticas em relação a nós mesmos, ao próximo e ao porvir. Vou dar uma paradinha aqui para colocar. Já vou entrar já. Então, aí aqui agora eu vou colocar umas. Porque tanto o seu Mateus quanto o Adalberto, eles encontraram as respostas para as suas angústias nos ensinamentos da doutrina, né? E o Adalberto estava encantado com a lógica da reencarnação e a programação dos destinos, com o roteiro previamente já traçado, né? Previamente traçado. Então, no livro Missionários da Luz, a gente está vendo aí. Deixa eu botar mais. Esse é o do Missionário da Luz, o Espírito André Luiz e Psicografia do Chico Xavier. Ele vai detalhar, né, como é que são os prédios, como é que é a organização. E aí nós estamos vendo aí o Instituto de Planejamento das Reencarnações, um desenho que tem desse pessoal que faz assim, os desenhos da... Está lá embaixo. É que meu óculos não está muito bom, mas esses desenhos vocês vão receber depois. De um pessoal que trabalha com os livros do André Luiz e faz os desenhos, né? Então ele vai estar ali isso está dentro do nosso lar, da cidade do nosso lar, tá? Então vale a pena, né? A gente vocês assistirem o livro, ou assistir o filme para quem não assistiu, ler o livro, Nosso Lar e os outros em sequência, que são, inclusive, quando a gente terminar esse aqui, todos do Miranda, nós vamos começar os do André Luiz, porque também é outro universo, né? Um universo que a gente paralelo, que a gente vai aprendendo tudo do mundo espiritual. Então, como nós falamos, o que os espíritos eles vivem, trabalham, estudam, tudo lá no plano espiritual fazem tudo, a gente já sabe. Então, que nós estamos vendo em sequência, vimos ali a entrada do Instituto, e aqui a gente vai ver o pavilhão dos desenhos. Para quem não lembra, quem já leu, vai lembrar isso no livro, falando que tem um monte de especialistas aí fazendo desenho dos novos corpos para a reencarnação. Então, os projetos para a reencarnação. Agora, olha só, gente, a colocação, porque esses desenhos foram baseados no que estava escrito no livro. E aí André Luiz falava que existiam várias pranchetas, vários desenhistas fazendo os planos, as pessoas com o mapa na mão aqui, tá vendo? Um andando, conversando com o outro, mostrando o mapa, como é que vai ser o corpo, uma coisa de doido. Aí, então, nós vamos ver agora alguns programas, rapidamente. Primeiro, a programação de reencarnação de Silvério. O Silvério é amigo do Manassés, vai conversar com o Manassés. O Manassés é o instrutor desse livro nesse momento aí. E o André Luiz está aqui, né? André Luiz, Manassés e Silvério. Aí o Silvério vai conversar com ele, e o Manassés vai dar parabéns para ele, parabéns, porque você aceitou a sugestão sobre o defeito na perna. Aí o Silvério fala, olha, eu aceitei, porque eu preciso defender contra certas tentações de natureza inferior. E a perna doente auxiliará, fornecendo boas preocupações. Será um antídoto à vaidade e o amor próprio excessivo, que seja orgulho. Então você vê que ele aceitou ter um defeito para que ele não, né, caia com orgulho, né? Deve ter sido na essência anterior, já deve ter sofrido com isso, e agora ele vai, para a gente ver, né? A gente fala, ai, coitado, tem um defeito, né? Às vezes ele mesmo, às vezes, né? Não estou falando que é sempre, não, tá, gente? Vai lá e pede, ou aceita, porque os benfeitores vão te falar, e aí você acaba aceitando, né? Agora vem a Anacleta, que eu até comentei com vocês na reunião passada. Ela é aquela mulher que eu falei que teve que voltar. Ela vai voltar ao corpo. Aqui está aqui a Anacleta, a primeira, né? O Manassés, que é o instrutor, e o André Luiz. Ele está olhando o mapa aqui da Anacleta, né? E ela vai voltar ao corpo para fazer retificações no coração materno, tá? Na parte emocional dela, não porque é algum erro no corpo, na verdade. Pois ela cometeu excessos de meiguice, ou seja, ela mimou muitos filhos. Ela incentivava os filhos para a busca de divertimento. Ela era rica, aí falava, tem que aproveitar a vida, essa história, né? Aí ela teve 3 filhos e uma filha. Porém, todos desvirtuaram-se na busca de prazeres, até desencarnar cedo por causa dos abusos cometidos. Então, quando a Anacleta chegou no plano espiritual, ela compreendeu o erro que ela cometeu. Aí ela ficou anos lá sofrendo, aí pediu para reencarnar novamente,
como mãe dos mesmos espíritas. E demorou mais de 30 anos para ela conseguir essa concessão, porque inclusive os espíritos estavam também todos, né, cada um num lugar, num plano vibratório, e ela também não estava muito bem. Demorou 30 anos para conseguir, para aceitarem ela ser a mãe, ela voltar primeiro para depois eles nascerem. Agora a experiência ia ser bem dura, porque ela ia ser muito pobre, ia ficar viúva cedo, dois dos rapazes iam regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental, e somente a filha ia auxiliá-la. E também a filha ainda ia ter alguns probleminhas que eles comentam lá no capítulo, mas ela ainda ia quer ajudar a mãe. Aí aqui tem um mapinha aqui, bem mostrando de perto o corpo, né? É um amigo de Manassés, aí ele não dá um nome, e aí ele fala que os pontos escuros indicam que ele sofrerá uma úlcera intestinal, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E olha a historinha qual é. Há mais de 100 anos, ele cometeu um crime, assassinando um homem a facadas. Em seguida, o desencarnado, assim que ele morreu, ele se ligou fortemente a ele e passou a obsediá-lo com ódio todos os dias, ia matando devagarzinho. Quando o homicida desencarnou, ele já trazia no organismo perispiritual, trazia o organismo em dolorosas condições, além do remorso natural. Aí eles colocam aqui, né, no texto do, do Missionários ali da Luz, ele fala, sofreu muito, mas na erraticidade ele cresceu moralmente, tornando-se amigo de muitos benfeitores e obteve preciosas intercessões. Aí você vê que você, no plano espiritual, você também pode evoluir, você vai poder estudar, trabalhar, fazer tudo, e inclusive consegue fazer alguns méritos para que você tenha no caso aí, né, uma encarnação que ele vai conseguir reparar os erros dele, mas ele pediu essa situação porque, olha, cara, ele vai carregar a própria ferida na carne, a ferida que ele deu a facada lá no cara, lá, né? Matou o cara a facadas. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico, lutará incessantemente com a eclosão da úlcera até o dia do resgate final. Entretanto, se ele se manter fiel, né, aos compromissos que ele está pedindo, ele vai ter atingido mais tarde a plena libertação. Então, aqui agora a gente dá uma paradinha para a gente fazer os nossos comentários. Quem que já viu aí, quem já leu esse missionário, lembra desses casinhos que eu contei aí? Oi, Sutânia. Eu adoro esse livro, Missionários. Eu até quero ler de novo, porque eu li há muitos anos atrás. Algumas coisas eu não me lembro, né? Mas esse livro me marcou muito. Eu achei muito fantástico. Assim, eu achei interessante a, aquela informação que você passou, né? Do casamento, né? As espíritas casadoras que não sabem dessas informações, né? Que fiquem sabendo, né? Ai, meu Deus, porque sempre tem, né, muita gente que pergunta que legal que ele tem essa resposta. Essa resposta é do Miranda, né? Ou é Qual parte? do Não, no começo é o Petitinga. A hora que ele que fala fala da negócio, cerimônia, né, de casamento? fazer a oração, coisa e tal, né? Tem gente que É, pergunta. Foi o Petitinga que estava respondendo, pô, Petitinga, para o tá? Adalberto. Então aí, a gente fixa aí essa informação para passar para o pessoal, né? Porque assim, tem muita gente pergunta, por que que não tem cerimônia? Porque tá todo mundo muito ainda ligado na religião católica, né? Que tem todos esses rituais, né? Não deixam de ser rituais lindos, né? Mas ele faz uma reflexão interessante, né, a respeito do luxo, né, para a gente tomar cuidado com certas coisas. É muito interessante mesmo, gostei muito. E quanto ao missionários, né, essas informações também, a gente só não pode achar que tudo que acontece, né, do que a gente faz no passado, a gente está recebendo na mesma proporção, né? Porque às vezes, eu tenho uma dor de cabeça, eu acho que eu fiz, eu acho que eu bati com a cabeça, ou então acho que eu bati com a cabeça de alguém, eu acho que não é bem assim, né? São coisas assim muito particulares, né? O que acontece, porque tem muita gente que tem
é meio que um folclore em cima dessas coisas, né? Porque as informações que elas são trazidas pelos livros do André Luiz mostram casos muito particulares e as pessoas generalizam muito. E aí não tem essa coisa de olho por olho, dente por dente, porque fica parecendo até que é isso, né? Ai, mas, no entanto, nós temos tanto escolhas pessoais que a gente faz quando a gente está maduro, né, lá no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar, e a gente toma consciência do erro que a gente cometeu, e aí a gente vai e escolhe determinada prova para seguir, em razão daquilo que deve ter marcado muito, né, nesse irmão, essa, esse crime que ele cometeu, né? Deve ter marcado muito ele para ele pedir essa, essa enfermidade. Mas não é sempre assim, né, que acontece, né? Muitas vezes você vai fazer outras coisas até menos dolorosas, maiores, mais demoradas, mais trabalhosas, mas menos dolorosas. Quer dizer, tem uma série de isso quando a gente tem a maturidade, né? De entender o que aconteceu, entender o que a gente fez, aceitar que errou, de ficar de boa lá na vida espiritual, né, superando aquela dificuldade para vir reencarnar sem sem crise, sem traumas, por mais difícil que seja, quer dizer, encarando a situação com maturidade, né? E aí muitas vezes a gente está lá em cima, numa boa lá em cima, né? Tá numa boa lá na vida espiritual, quando vem para cá, volta tudo ao que era, né? A nossa imaturidade marcante, né? E aí a gente comete vários erros, não pode até não cometer os mesmos, né? Da mesma gravidade, mas continua tropeçando porque vai levando assim, vai enaltecendo muito nossas mazelas, nosso ego, porque ainda precisa ser trabalhado, né? Na matéria, né? E a gente só consegue trabalhar essas coisas na matéria, não tem jeito. Mas eu acho muito interessante essas informações. Inclusive, tem que você está falando aí, eu estou lembrando de casos que é justamente assim, ó, a pessoa, eu não me lembro se o cara, por exemplo, ele fazia muitos abortos, médico, né? Faz antigamente, e ele volta como médico obstetrícia. Entendeu? O cara vai, aproveita aquela experiência e ele vem com o médico e vem trazer as crianças ao mundo. Ou acontece de conhecer uma doença, né? Consegue curar uma doença. Então, assim, tem esses casos de você ter feito muito mal e agora você vai ter que fazer muito bem no sentido que você consegue fazer, né? Não precisa sofrer. Você vai usar a sua inteligência, a sua experiência, no caso que ele deve ter algum mérito para isso também, para poder fazer o bem justamente aquelas pessoas que você pegou e não ajudou, agora você vai ajudar uma quantidade grande também. É só para falar que o mais bonitinho que eu achei dessa história que o Petitinga falou, é que ele falou assim: como orar é banhar-se de luz e penetrar-se de paz pela decorrente comunhão com o alto, devemos fazê-los nós mesmos, cada um em particular. Por isso que aí ele coloca que a ideia da oração é que a gente faça, e aí ele até foi muito, né? O Petitinga, poxa, a quantidade de experiência que ele tem de orações, ele poderia ter feito uma oração ali, né? Eu achei assim, ele falando, olha, eu não tô, você tem que ser uma pessoa com muita oratória, mas nem é, mas acontece que ele queria não ficar instituindo esse tipo de ritual, porque aí vai querer, aí aquele negócio que você falou, as pessoas perguntam, mas não pode fazer uma oração? Ué, você pode fazer, eu também não acho errado de fazer, não, na hora que tanta gente vai fazer em funeral. Um monte de espírita é chamado para fazer oração no funeral. Que aí a pessoa se identifica com aquele assunto e faz uma oração. Eu não acho nada demais. Agora, ter que criar o ritual de casamento espírita, eu já escutei falar de casamento espírita. A Céia está com a mão levantada, ou o Pedro, estou com a mão levantada, depois a Bia. Fala aí. Oi, Su. Eu estava falando com o Pedro, até falei para ele, esse livro Missionários da Luz foi o primeiro livro que me recomendaram para começar a ler quando eu comecei a estudar no Caminheiro da Verdade. Tem 33 anos que eu li esse livro a primeira vez. Depois, eu não sei se eu te contei, não tem o Ricardo, acho que foi no segundo ano, ele pediu para fazer um estudo do livro de André Luiz. Aí eu li de novo o livro, entendeu? Eu falei para o Pedro aqui agora que tem que reler, porque algumas coisas eu já não consigo, não me lembro, entendeu? Mas é um livro que
tanto que eu estou te falando que foi recomendado. Você imagine que no Caminheiro tinha a parte de Kardeci, tinha a parte da Fonte de Siloé e tinha a parte da Umbanda. Então, lá a gente só ia depois que fizesse 3 meses de estudos, e aí um dirigente me recomendou. Ele falou para mim, olha, você precisa ler esse livro aqui que vai te ajudar bastante. E realmente abre um novo horizonte. Para quem nunca leu, é muito bom. Tanto que esse livro não sai daqui da minha estante. De vez em quando abro alguns capítulos, né? Mas eu quero reler ele novamente. Antes que você volte, quando você começar a ler as obras de André Luiz, eu quero ler ele de novo. Daqui a Porque eu uns só fui tempos. ler o Nosso Lar, depois que eu li O Missionário da Luz e Os Mensageiros, de André Luiz, que também é muito bom. E o André Luiz Para ele foi o isso. pioneiro, né? Porque você vê, esse que nós estamos estudando é o primeiro livro que o Miranda vai começar a mostrar o plano espiritual. Só que ele foi ele escreveu, isso aconteceu em 37, 38, mas só foi publicado em 70, 1970. E o André Luiz, o primeiro, foi lá na faixa de 40, 40 e pouco, porque ele até fala do nosso lar é a época da guerra, né? E aí ele vai contando aquela história. Então, assim, o André Luiz foi o pioneiro. E foi aquele choque para alguns espíritas, né, que não acreditavam, porque Kardec não contou aquelas coisas, numa cidade, com casinha, com tudo, como mostra no nosso lá, e tem gente que fica achando que é ficção científica. Realmente, tem muita gente que. Isso aí, gente, olha só, isso em 1940, olha quantos anos. Como é que não deve estar nosso lar agora? Completamente diferente daquilo ali que ele relata, né? Já está muito mais desenvolvido, porque a situação é que lá também continua em progresso, né? Então, assim, é um livro que vale a pena, sim, mas eu acho legal começar do nosso lar, porque a pessoa vai ter, inclusive, esse Não, instituto eu já está sei, escrito, mas né, é sabe? que Não, naquela é para época. indicar, né? Para quem a gente indicar, a gente fala, começa com o nosso lar, e depois vem missionários, que é o segundo. O missionários, Não, mas vem eles lá me mensageiros. mandaram. O Eles segundo me é mandaram mensageiro. primeiro ler o Missionário da Luz, para depois. Aí depois ele conversando comigo, eu comprei os Mensageiros. É, Aí o mas Nosso Lar foi o terceiro livro de André Luiz que eu comprei. Mas o ideal é que a pessoa comece Para com o você nosso ter uma lá, porque é onde ele ideia, vai explicar o que que é a cidade, o que que tem na cidade, para é, você depois passar o que que faz dentro da cidade. Aí o mensageiro vem, o pessoal que está se preparando, né? E depois o missionário. Mas vale sim, vale a pena ler. Bia agora, é levantou a mão, verdade. fala. E olha, Bia. mais de 30 anos atrás, hein? Para você ter uma ideia. Mais de 30 anos atrás. Também li há muito tempo, tem que reler. Então, sobre a questão ainda dos dogmas, né? Eu vi aqui na parte do texto fala do batismo de Jesus, né? Por São João Batista, né? Por João Batista. Eu cortei E porque era um pedacinho pequenininho, eu falei, não vou entrar nesse detalhe não, porque foi um pedaço aham. pequeno que ele escreveu. Mas eu lembrei, né? Acho que uma vez, acho que foi o João lá do Arte 13 que falou, né? Que Jesus se prestou a esse ato, né, com João Batista para dar o exemplo, né? Mas o batismo em si não é necessário, Não, e né? está no Antigo Testamento. Jesus Uhum. fazia tudo que os profetas falaram que ia acontecer. E os Uhum. profetas tinham falado que o que vinha antes de Jesus, que ia mostrar quem ele era, faria aquela cerimônia, aquele batismo ali, que era outra representação, né? E aí também teve aquela fala, na hora que batiza, que fala: Esse é o meu filho, coisa e tal. E tudo isso está escrito no profeta de 500, sei lá, 500, 400 anos antes. Então Jesus se prestou para aquilo, mas ele nunca batizou ninguém. É o que fala no texto, né? Uhum. Desse livro aí. É bom Exatamente. você falar. Eu me lembrei disso, né? Quem mais aí para falar alguma coisa desse texto, desse pedaço? Senão a gente continua. Deixa eu botar o texto aqui no lugar. Tá tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Então agora, continuando o texto, o Miranda contando. Naquela noite, durante o repouso físico, em desdobramento, fomos reunidos na sede da União Espírita Baiana para o encontro.
Aí foi Petitinga, o médium Moraes, o Miranda, lógico, os Soares, foi a Dona Rosa, o seu Mateus, a Marta e a Mariana, o Adalberto, a Ana Maria, da história do Dr. Tel, né, Teofrasto, e os benfeitores, né, o Saturnino, lá, o Glaucus, todos eles que fizeram parte do livro. Alguns dos encarnados se apresentavam mais lúcidos. Lógico que são os que estão mais acostumados ali com o espiritismo. Outros menos acostumados às incursões no mundo espiritual para tal finalidade, sempre uma reunião, né, no plano espiritual, eles pareciam sonâmbulos, em inquietação. Aí o Miranda coloca, e depois eles receberam passes, e após a recepção de passes, todos se mostravam tranquilos. A reunião foi presidida pelo irmão Glaucus, que, depois de formosa oração, explicou as finalidades e objetivos do encontro. Terminava seu prazo de estada entre nós. Então, Glaucus vai voltar lá para a esfera dele, superior, que ele mora, né? Os serviços transcorriam com o êxito esperado, mas fazia-se necessário, porém, definir roteiros para o futuro. Então, ele vai colocar que ultimavam-se os preparativos socorristas para os diversos desencarnados envolvidos nos dramas das personagens ali presentes. Alguns já haviam recebido conveniente tratamento e encontravam-se amparados em círculos fraternos do mundo espiritual, onde conseguiam o auxílio e o esclarecimento que necessitavam. Havia, no entanto, algo mais a fazer. Na verdade, é mais ele estava ali querendo apresentar as pessoas, porque lendo o texto aqui a gente não vê nenhuma coisa tão diferente. Ele queria que todos se vissem vamos dizer assim, concordassem com aquela programação, né? Então, ele terminou a explicação, aí trouxeram. Os enfermeiros gentis trouxeram o irmão Teofrastos e o Guilherme. O Adalberto, que está do lado da Mariana, automaticamente deu a mão para ela, como a evitar qualquer sofrimento desnecessário à noiva. Engraçado que ele não coloca como é que o Adalberto ficou sabendo disso, porque ele não estava participando de nada antes, né? Mas você vê que aí, tanto que ela fala que sabe que tem uma ligação, porque ele na mesma hora sentiu que tinha uma ameaça ali, sentiu a vibração, né? E deu a mão a ela. A Ana Maria, reconhecendo o seu antigo amor, Teofrasto, ficou lívida. Seu Mateus, ante a inesperada presença de Guilherme, pareceu inquieto. E o irmão Glaucus esclareceu. Aqui estamos vários desafetos de há pouco, amores do passado, irmãos do futuro e de sempre, no caminho da evolução. Ódios e paixões, anseios e ternuras são etapas a vencer na rota do grande amor, que um dia nos unirá a todos como irmãos verdadeiros. Esqueçamos as mágoas que são nuvens perturbadoras. Abramos o coração e a mente à esperança, que é semente de vida germinando no solo dos nossos espíritos a benefício nosso. O verdadeiro amor não se enclausura em determinadas expressões do sentimento, que desenvolvem o egoísmo e a posse anestesiante. Antes, ele se dilata em múltiplas manifestações encarregadas de ampliar os recursos entesourados da afeição, jornadeando nas manifestações do sangue através da família, em posições diversas, filhos, pais, irmãos, parentes ou fora dela, na condição de amores que se abraçam em novas comunhões, experimentando, aprendendo e valorizando oportunidades. As circunstâncias e os locais são bancos e lições da grande escola da evolução. Todos nascemos e renascemos para sublimar até a libertação. Não nos aflijamos. Valorizemos o ensejo e aceitemos o impositivo evolutivo como diretriz abençoada para nós mesmos. Jesus é a nossa porta. Atravessemo-la, seguindo-lhe as pegadas. Aí convidando a Mariana e o Adalberto, que se levantaram, seguidos por Ambrósio, que o Ambrósio estava sempre junto, né, aquele enfermeiro espiritual. O irmão Glaucus apresentou Guilherme ao moço, porque o Adalberto não tinha, né, sido apresentado ainda, solicitando-lhe a receptividade fraterna, pois que aquele deveria renascer no seu lar por necessidade imperiosa da sua evolução. O Guilherme, né, vítima que fora da leviandade de si mesmo e de Mariana, que ele era o amante, né? Então, algoz que se fizera da moça de si próprio, Guilherme renasceu, não, eu acho que ele era o marido, né? Porque acho que ela fala que ele é o marido, o Guilherme, o esposo que se matou. Então, ele
ficou obsediando ela depois, né? Então, algoz que se fizera da moça e de si próprio, Guilherme renasceria na condição de filho sofredor, necessitado de imenso carinho e proteção afetuosa. Então, aqui deixa bem claro que ele não vai ser uma criança toda, né? Vai ter algum processo nele de alguma coisa que vai precisar de carinho, proteção, e ele vai ser um filho que vai ter alguns problemas, acredito, de saúde, pode ser saúde mais parte mental, parte de corpo, eles não dizem, mas deixa bem claro que ele vai ter a condição de filho sofredor. Visivelmente atormentado, Guilherme baixou os olhos e, trêmulo, não conseguiu dominar as lágrimas abundantes. Olha que ele já estava lá fazendo tratamento, plano hospital, ele foi o primeiro a pegar. A Mariana avançou e o envolveu em abraço de pura ternura. Agora ela já era espírita há muito tempo, né? Esse tempinho todo aí, vamos dizer, esses meses. Então, subitamente, adornada de tênue luz que se lhe originava do plexo solar, com coloração opalina, abraçou o antigo esposo suicida e falou, igualmente comovida: aproveitemos a lição, meu amigo. Unamos nossas dores numa só dor e reorganizemos nosso passado no futuro promissor. Se o nosso hoje foi marcado por abundantes lágrimas, o nosso futuro nos espera com sorrisos. Incapaz de ser-te esposa vigilante, tentarei ser-te mãe cuidadosa. Ajuda-me com o teu perdão e favorece-me com estas oportunidades. Aí a Mariana continua falando. O nosso Adalberto, conforme precinto, é velho amigo que tem o seu destino entrelaçado com o nosso. Tu desejavas nascer nas minhas carnes para atormentar, vingar e atormentar-te. Jesus nos permite a realização do teu desejo, não como gostarias, mas como deve ser. Serás nosso filho no matrimônio honrado e voltarás aos braços de papai, que é o senhor Mateus, que era o amante dela, né? Voltarás aos braços de papai como o neto que o amará e dele receberá muito amor. Agora vocês veem como é que vai mudar, né, o amor todo ali. Aí ela fala, também ele mudou, tu também mudaste, todos nós mudamos. Agora tudo é diferente, muito diferente. E o Guilherme deixou-se conduzir por aquela voz bondosa e se rendeu ante a força do amor verdadeiro. Aí o Ambrósio foi buscar a Dona Rosa e o seu Mateus e os trouxe ao grupo, porque estavam todos no mesmo local, eles vão chamando, né? Aí a veneranda senhora fitou o irmão Glaucus, que lhe compreendeu o desejo íntimo, assentiu com um leve sorriso, né, com a cabeça para ela poder fazer o que ela queria. E a matrona tocou o futuro neto com mãos delicadas e disse: ela não tinha nada a ver com essa história aí, né? Lembra? Era só o seu Mateus, a Mariana e ele. Ela fala para ele: serás a alegria da nossa velhice. Eu terei em ti o sorriso do meu coração fatigado. E Mateus encontrará motivos de júbilos na tua irrequietude juvenil. Também ele tem sofrido muito e espera que as tuas mãos, quando pequeninas no corpo, lhe enxuguem os suores e as muitas lágrimas que verterá. Aí o senhor Mateus, sem palavras, meio acanhado, tocou o antigo adversário e permaneceu mudo. Deu um tapinha assim no ombro, né? E ficou mudo. O irmão Glaucus interveio. Todos se reencontrarão mais tarde, como chegados de um sonho de contornos confusos. No entanto, com lembranças queridas dessa madrugada, em que confabulamos e delineamos nosso porvir redentor. Guilherme será conduzido a necessário tratamento em organização especializada, do lado de cá, e receberá preparação para o tentame próximo, porque ele agora já estava diminuído lá o ódio, a raiva, mas agora ele tinha que se preparar para reencarnar, que também não ia ser logo agora, né? Que a menina nem ia casar agora, com 17 anos, daí demora mais um tempinho, e aí ele está se preparando para conseguir ter mais sucesso, né, na reencarnação. Aí foram separados, retornaram para os seus lugares. Aí o irmão Glaucus chama o antigo mago de Rouen, que se apresentava desfeito, contraído, com indizível sofrimento estampado na face, e o aproximou de Ana Maria. Tocando a jovem, falou-lhe. O Glaucus fala para ela: devolvo-te o amor não fruído. Tê-lo-ás no seio materno e nos braços da ternura. Ele, porém, terá incontáveis limitações de muita natureza, exigindo-te sacrifícios e vigílias. Talvez não consiga firmar-se na primeira tentativa de renascimento. Os seus fluidos possivelmente intoxicarão venenosamente a forma débil do feto. Mas voltará, sim, aos teus anelos, às tuas ansiedades.
Antes, dominar demorado sono em nossa esfera de ação, para esquecer e recomeçar, sem o peso das lembranças causticantes. Teu amor ajudá-lo-á a carregar o fardo das próprias dores. Não seguirás a sós. Teus amigos espirituais te ajudarão. Todos oraremos por ti e por ele. Então, aqui fica bem claro que ele vai voltar com muita limitação, ela vai ter que, né, vai ser uma criança com problemas, e mesmo assim, na primeira, né, talvez até pode ser ter mais outra, ela vai acabar abortando, porque ele não vai conseguir se firmar. Os fluidos dele, depois de 400, sei lá, quase 500 anos, né, lá na Cidade das Trevas, como chefe das trevas, ele realmente está com muito, que ele mesmo sabe, ele reconhece, né? Aí a Ana Maria tocou a face dele do inditoso afeto, misturou as suas nas lágrimas dele, que fluíam silenciosas e doloridas. Aí ela fala: ajuda-me, amado Theo, ajuda-me com teu vigor, o teu entusiasmo e a tua sabedoria. Tu que sempre foste mais eloquente do que eu, socorre-me com tua presença e não me deixes mais sozinha, pois eu não suportaria, agora que te reencontrei. Aí o Theo fala para ela: pede-o a Deus, respondeu lamentoso e débil, não a mim. Eu sou infeliz, já que tu não caíste tanto, não te comprometeste tanto quanto eu. Sou agora muito fraco, vencido por mim mesmo. Roga-lhe tu, que serás mãe, e a mãe é sempre abençoada. Roga por nós dois. E nesse momento, Ana Maria, que recebia o influxo mental do irmão Glaucus, que a inspirava poderosamente, ela vai falar. Comovida, a ex-leprosa retrucou: se somos fracos em forças, nosso amor é forte em esperança. Estaremos mais entrelaçados do que em qualquer ocasião. Por ti, receberei nos braços também a Jean. Aí ele fala: Jean? Ele interrogou, surpreso, né? Ela: sim, Jean Villeneuve. Recordas? Comprometi-me a ajudá-lo. Então, Jean foi o que mandou matar, né? Que fez toda a armação para matar o Teofrasto, só lembrando, né? E aí, depois ela envenena ele morre, ela se mata, então ficou na tragédia total. Enquanto isso, lá o Teofrasto lá morreu queimado naquela época. Aí ela fala, sim, você se recorda? Eu comprometi-me a ajudá-lo. Pois é, teve um capítulo que a gente falou isso, e ela falou com ele, mas ele estava tão, né, tava tão mal aquele dia que agora o Glauco está fazendo, tipo, com que, é o nome do título do capítulo, Compromissos Redentores, eles vão ter, estão firmando um compromisso, né? Estão querendo firmar aí um compromisso deles. Ela fala, comprometi-me a ajudá-lo também, e assim a nossa felicidade não terá manchas, ajudar no exemplo. Desse modo, nos refaremos e marcharemos juntos. Aprendi quando estudava o Evangelho em criança, em Rouen, este conceito que eu nunca esqueci. Quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar meu próximo, e deparei-me comigo, com Deus e com meu irmão. Buscando Jean e o ajudando, ajudar-nos-emos os três na felicidade. Aí o irmão Teofrasto sentiu cansado, com a cabeça caída sobre o ombro da noiva antes infortunada, que ela, né, é ex-leprosa, né? E o benfeitor Glaucus, carinhoso, elucidou. Jean não pôde participar dessa reunião, pois que se encontra em tratamento, porque ele está tão mal, ele estava tão mal perdido, né? E ele até, em momento algum do livro, ele fala, né? Ele está desde o início que eles conseguiram tirar ele de obsessor dela, no caso, eles levam ele para. Eles acham ele, deixam ele se tratando. Então, ele foi estar em tratamento. Os nossos compromissos redentores, é o nome do título, o título do capítulo, né? Nos desenham também aflições e resgates. Não serão incursões românticas ao jardim das delícias ou às oásis do repouso. Serão tarefas e responsabilidades que assumimos perante nós mesmos. Poderemos lograr êxito, poderemos falhar, dependendo exclusivamente de como refaçamos a senda. O amor nos ajudará, sem dúvida. Convém recordar também que não temos sabido valorizar devidamente as concessões do amor verdadeiro. E assim, o nosso sonho de amor será também ministério de sacrifício e renunciação, pesados tributos de dor redentora. Reforçando mais aí que vai ter muito sacrifício, muita renúncia, né? Abnegação, porque vai ter muitos problemas aí para especialmente de saúde, né? Física e mental e tudo, e aí, no caso, ela já está preparando eles. Tenhamos em mente a necessidade da oração e do trabalho como meios de sustentação da fé,
nos momentos ásperos que surgirão, indubitavelmente. Repontarão à nossa frente outros amores e outros desafetos. O nosso pretérito não está aqui todo representado, definido. Fortaleçamo-nos no bem, pois que só o bem nos fortalecerá devidamente para os empates por vidouros. Então, aqui ele deixa uma colocação que, assim, não tem, o nosso passado não está tudo aqui não, hein? Tem mais gente aí, tem mais amores e desafetos pelos nossos milênios para trás. Então, assim, no momento, nós estamos arrumando esse grupinho aqui, mas ele termina aqui falando: roguemos ao Pai que abençoe os nossos propósitos de luz e respeitemos no porvir a glória da nossa felicidade. Aí ele se concentrou demoradamente e começou a refletir luz prateada que fluía do cérebro, vestindo-o totalmente. A sala humilde fez-se brilhante e tínhamos a impressão de que sutil aroma perfumava o ar. Transfigurado, o mensageiro orou: Senhor Jesus, amigo excelente, chegamos cansados dos caminhos percorridos, trazendo poeira transformada em lama nos pés da alma. Sedentos e feridos, de mãos vazias e dilaceradas, tombada à nossa fronte, não se levanta para olhar o amanhã. Os ombros arriados não suportam o fado das próprias dissipações. Socorre-nos, celeste benfeitor. Não é a primeira vez que te esquecemos, envolvendo-nos no crime. Não é a primeira tentativa que fazemos com insucesso. Não é a primeira oportunidade que perdemos, acoimados pela loucura do eu. Apiada-te ainda mais de nós. Fitamos o céu e nossos olhos não veem as estrelas. Oramos o dia e o sol nos enseguece. Seguimos a rota e tropeçamos sem a visão do solo. Pensamos em ti e brilha em nosso espírito a tua luz. Ampara-nos, construtor da vida. Amanhece o dia do novo ensejo e logo mais mergulharemos no caudaloso rio da reencarnação. Reencontraremos as dívidas chamando por nós e as dores reclamando-nos. Defrontaremos o ódio ultrajando nossas aquisições de amor e o sofrimento dificultando o nosso avanço. Dá-nos a tua mão protetora. Somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. A ti entregamos nossas vidas. Salva-nos, Jesus, através do trabalho redentor. Quando o mensageiro silenciou, nossos olhos estavam elevados. Recebemos a visita dos céus para termos força de prosseguir nos deveres da terra. Chegou o momento das despedidas. De coração inchado, abraçamos o nobre irmão Glaucus. Ele sorria gentil e confiante para todos nós. O grupo foi sendo reconduzido a seus lares. Os irmãos que se reencarnariam foram atendidos por assistentes espirituais diversos que participaram das inúmeras tarefas e transferidos para um mundo maior. Saturnino e Ambrósio conduziram-nos ao lar, assim como os demais membros do labor desobsessivo. O perene amanhã com Jesus esperava por nós. Enfim, agora umas referências nos comentários e a gente termina. Bom, títulos, como eu coloquei aqui, só que um comentário teve compromissos redentores. Compromisso também é um acordo, é um ajuste, um trato. E redenção é o ato ou o efeito de redimir, de reparar um erro, de fazer uma retratação, uma libertação, perdão, reconciliação. Então, ficou assim, que até o Vitor, que fez esse comentário lá do grupo, ele fala que faltou aqui o comprometimento. Compromisso não indica que a pessoa vai ter comprometimento. O comprometimento significa o interesse por aquilo que nós realizamos. Então, o compromisso, sem o comprometimento, ele fica frágil. Então, na verdade, vai tudo depender, né? Como ele coloca aí, pode acontecer, pode, né? Pode dar certo ou não. Vai ter que ter um comprometimento com a situação toda. Aqui umas frases que se colocaram lá e que eu achei até as figurinhas de Joana sobre a família, porque nós estamos vendo que tudo é emaranhado, né? Vai tudo sempre terminar na nossa escola. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Isso é do livro SOS Família, da Joana de Anjos. Agora, esse aqui não dá para enxergar o nome do livro, mas a pequenininha aqui não dá para ver. Mas é Laços de Família. A família é a escola de aprendizagem e redenção futura. A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas é a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual
previamente, adrede, né, previamente estabelecido. E o último quadrinho aqui que tem também é de Joana, no livro Constelação Familiar. A família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas é a reunião de espíritos que se exercitam na experiência da evolução, onde deve reinar a fraternidade, a fim de se ampliarem os sentimentos de amor no futuro em relação a toda a sociedade. E fechamos o texto. O que vocês acharam? Emocionante, né? Chave de ouro, né? Chave de ouro. Nossa, Lindo. muita emoção. Uma emoção atrás da outra. Caramba! E vem a Caramba! oração, e vem tudo, né? Muito bonito, né? Meu Deus do céu, é muito ajuste, né? Ajuste do que conta o livro todo e ajuste do futuro ainda. Nossa Senhora. E é engraçado, né? A gente fica conseguindo se imaginar, né? Imaginar na situação deles, imaginar o futuro que pode acontecer ainda para todos eles. E a gente se imagina, né? A gente está nessa, igualzinha, a reencarnação igual, né? É muito interessante. Resgate não é brincadeira, não. Muito bacana, né? Mas é Sofrimento, bom amor. resgatar. É muito bom. Muito, muito, muito emocionante esse final. Adorei. Se tudo der certo, tudo encaixar direitinho, essas coisas vão acontecendo. Mas é o que ele coloca ali, ninguém sabe. Vai Não, depender de cada um, né? provavelmente, muita coisa ruim também vai acontecer, muitos ajustes ainda para outras reencarnações, além do que foi falado aí, né? Provável. Sim, mas aí é A gente aquele que está a gente uma fala, atrás da né? outra. Se uma pessoa, você tá vindo, aí você tá lá, vamos dizer, a Ana, lá com o Teofrasto de filhinho, coisa e tal, e aí ele vai dar problema, e aí vem o outro, a gente não sabe como é que vai ficar, mas digamos que eles consigam ter um relacionamento, mas aí é aquela história, que um ela ama, outra ela, né? O outro ela. Agora ela já está mais calma, falou que vai receber. Mas no fundo, fundo, pode ficar uma sensação. E aí pode acontecer brigas quando crescer. No caso aí, eu não sei nem que se forem umas crianças deficientes, não vai ter nem muita briga, não. Pode ter briga de. Mas assim, aquele negócio de um fazer mal para o outro, mas ninguém sabe. O que eles colocam é que eles vão estar protegidos. Isso é que eles colocam o tempo todo. Porque tem um grupo. Isso foi arrumado para poder todo mundo se melhorar, né, o seu progresso, e o grupo espiritual vai estar acompanhando. Então, ele colocou, você fica tranquila, você está protegida. Ela pode chegar, não ter nenhuma religião, entendeu? Não pensar em nada, ou mais fazer alguma oração, alguma coisa, e se sentir sempre protegida ou não, mas não tem como a gente falar, porque tudo depende do livre-arbítrio. É uma Agora, que a proteção... programação, Su. Oi? É uma programação, Exatamente. sabe? E Aberta dependendo do tudo. Eles livre-arbítrio. desejam que dê certo. Exatamente. Ele deixa bem claro aqui, vai ser de Sim, acordo. mas o livro também mostrou a evolução deles, né? Sim. A evolução de todos eles da família. Então Todos estão daí para mais progresso, conscientes, né? Todos estão mais difícil, né? conscientes, já estão melhores. Agora, é aquele lance que eu estou falando, é uma programação, e a programação é feita para que a gente consiga. Agora, sair completista, como a gente sabe, né? Que lá o André Luiz fala, isso aí é mais difícil. Então, assim, você consegue, se a gente conseguir que as pessoas sigam. Eu sei que no finalzinho ele fala: qual é o objetivo? A fraternidade. Não interessa se é mãe, se é pai, se é marido, se é mulher. Qual é o objetivo da gente? É chegar no final, somos todos irmãos, todos vão se amar como irmãos. Então, sabe, não vai interessar se a gente é homem, mulher, não interessa o sexo, não vai interessar se eu sou mãe, pai, todos vão ter que ter um amor de fraterno para com o outro. Então, não vai mais esse apego, esse é meu filho, essa é minha mãe, isso tem que, desde já, a gente precisa já ir modificando esse nosso pensamento. Nós temos que pensar e olhar, muitas vezes eu até falo, às vezes, quando eu converso assim com a família, eu falo assim, com alguém que não é meu irmão, por exemplo, eu falo, mas nós somos irmãos, sabe? E assim, o que interessa é que a gente vai chegar nesse momento, no final, todo mundo como irmão. Saia quer falar ou é o Pedro? No caso, sou eu, Su. Só comentar, é até uma frase que a minha mãe fala bastante, que, como foi dito, o bem protege o bem. E a gente entender que, claro, para sermos protegidos, para a gente receber ajuda, primeiro a gente tem que se ajudar. É uma pré-condição. Mas enquanto a gente estiver seguindo com Jesus, estiver prosseguindo,
a gente vai estar sempre guardado. Então, não há por que ter medo. Não é que vai ser fácil, porque não vai, mas nós só passaremos pelo que quer que seja necessário. E é seguir com fé sempre. O bem protege o bem. Aí, depende da nossa sintonia. A gente tem que estar sempre se ligando, fazendo, abrindo o canal para que a gente receba. Esse aqui é o básico. É o que o Miranda falou naquele livro. Se as pessoas soubessem que o mundo é feito de ressonância, todo mundo trocava a sua vibração. Você joga a vibração para lá. Aí é igual ressonância magnética, não é? Você sabe como é que funciona o princípio? O negócio vai, bate no órgão e volta e dá a imagem. É o que acontece. Você vai, jogou a vibração para lá, vai receber, vai na energia do universo e aquilo volta para você, não é aquela coisa que volta, tipo a palavra ação e reação dá muito essa sensação, né? Mas ela é, vamos dizer, drástica para mostrar o movimento da ressonância, a vibração, que vai e volta, e a gente abrindo esse canal, como o Pedro acabou de falar, no bem, nós vamos receber o bem de volta. Agora, eu faço tanto bem, acontece tanta coisa comigo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a nossa parte, nossa obrigação, nosso dever é vibrar sempre no bem, porque pelo menos a gente vai fazer a nossa parte. E aí, o que nós merecemos receber no sentido do que a gente está agora colhendo, da semeadura que a gente fez? Aí depende do que a gente fez. E tu vê que eu só peguei a frase de novo aqui, que o Glaucus fala, que é: poderemos lograr êxito, poderemos falhar, dependendo exclusivamente de como refaçamos a senda. Então, é de como cada um for refazer a sua vida. Aí a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher seguir em frente fazendo bem. Mas não quiser, aí que eu estava começando o raciocínio e parei. Se a outra pessoa não quer, tipo, não quer te perdoar, e você já está bem, de coração bem com ela, você já se desligou dessa história. Isso até o Divaldo fala, tem outros palestrantes que falam também. Então você faz isso, você faz sua parte. Perdoa, dá amor, dá carinho. A pessoa não quer, faz tudo de mal e não faz tudo contra você. A pessoa não quer, vamos dizer, perdoar. Você já fez a sua parte. Então, simplesmente, aquela pessoa já na sua sequência de evolução já está resolvido. Ele segue o caminho dele. Se quiser ficar lá chateado, com ódio, com raiva, ou então se é revoltado com tudo na vida e não aprendeu, aí ele agora vai seguir o caminho dele, mas você já está um degrauzinho a mais. E aí você pode até voltar para ajudar essa pessoa, mas aí já é em grau de missão, não vai ter mais reparação. Aí você vai, igual o livro lá daquele livro que a gente fala sempre, daquela mulher que veio de outro orbe, né, para poder. No Renúncia, né? No último, no Renúncia ou Ave Cristo, não lembro mais. Acho que é Renúncia, o nome é Renúncia. E ela volta para poder ficar com o amor, conseguir ajudar o amor da vida dela, que passa o livro inteiro não fazendo bem para ela, para nada, no final das contas, mas ela veio com o maior amor. E o instrutor ainda fala: mas você tem certeza que você quer reencarnar? Porque ela não precisava mais reencarnar. Porque você não precisa. E ele, que estava lá no degrau do primeiro, e ele ainda está bem desequilibrado. E ela volta, faz de tudo porque com amor. Então aí a gente pode até um dia começar a sair, digamos, vamos dizer que nós estamos do lado do que está subindo os degraus, vamos subindo, e se alguém ficou lá para trás e a gente quer voltar para ajudar, a gente volta. Porque aí nós já estamos numa evolução tão grande que a gente vai falar assim: olha, eu não gosto de ver as pessoas que eu amo sofrendo. Né? O caso até que o Dr. Bezerra falou: quero ficar, porque enquanto tiver um chorando no planeta Terra, eu não quero sair. Poderia sair, passar para continuar. E as pessoas fazem, dependendo do que elas querem de objetivo. Nós temos a vida eterna, né? A imortalidade para isso. Se a gente parar para pensar: não, vamos morrer, então já viu que nós temos tempo, né? Só de pensar nisso, gente, eu sempre paro para pensar: nós não vamos acabar nunca, que coisa doida, né? Mas tudo bem. Quem é que quer falar agora aqui? Não, o Pedro já falou, né? Fala aí, mas gente, comenta que nada tem um tempinho e o capítulo já acabou. Vou falar. Você falou aí nessa coisa de que nós temos tempo. Nós não sabemos se nós temos tempo. A gente pode achar que tem, né? Mas a gente pode não ter, né? Por que Quem que você garante? Por que O que você tempo acha é o... que pode não ter tempo? Não é agora, não. Estou falando que tem que. O tempo é o espírito Não imortal. É a sabemos. imortalidade que eu estou Porque falando, não é nós agora. Imortal, né? sabemos. Sim, mas quem é que garante? Porque eu penso assim, a gente acha que a gente tem tempo porque a gente é imortal, né?
mas é meio subjetivo o que eu vou falar. A gente pode ter problemas por mal utilizar este tempo, que a gente acha que é infinito, e talvez ele não seja para as etapas, entende? Ele pode ser infinito, é imortalidade, né? Mas talvez essas etapas de desenvolvimento, né? Não são, eu não acredito que elas sejam infinitas, não. A Porque gente não sabe se a gente tem tempo. Você não estudou os A outros gente livros não, da a gente. gente não é dono desse tempo. Então, deixa, dona, você, olha só, eu só vou te falar uma coisa. Nos outros, já estamos no 5º livro, né? Você está no primeiro com a gente agora. Em todos os livros, os benfeitores repetem isso o tempo todo para a gente, que nós temos a imortalidade. Agora, se você não resolver Nós agora, temos a imortalidade. então, você Isso tem a vida inteira. O tempo para você se formar. Não, a gente. Exatamente. Nós temos a imortalidade, é inerente ao espírito. O espírito não vai morrer. A imortalidade Então, mas você diz vai que o poder espírito se não melhorar a vida Agora não inteira. diz que você pode. Então, eu vou me encostar aqui no canto. Mas deixa aí o rolar, problema é porque eu seu. vou poder. O problema vai ser seu, lá no livro dos Então, isso que eu espíritos. estou falando. Você vai ter a E vida vai ter inteira para poder sofrimento. melhorar. Vai ter sofrimento, É lógico. E outra coisa, né? não Não quer fazer melhorar nada vai ter agora? sofrimento. Já tem um planetinha Todo mundo reservado tem o para quem não quer melhorar livre-arbítrio. agora. Vai Eu lá no acho que planeta. Eu quanto permiti mais isso. rápido se desenvolver, melhor. Deus não tem pressa. Você vai fazer o seu tempo. Cada um está numa maturidade. Eu Nessa não sei se existência Deus agora, tem pressa, porque Deus nunca falou comigo. mas eu estou Eu falando, nunca estou me disse repetindo se aqui as tem ou se palavras não do tem. Dr. Bezerra de Menezes, da galera que falou com a gente aqui nesses últimos 5 livros. Todos Não, mas eu acho assim, repetem um isso, entendeu? pensamento muito acomodado. Não acho Eu acomodado, tenho a não. imortalidade pela frente. Eu penso isso também. Deixa para a próxima encarnação. A Não, gente não é isso que eu de estou vez em falando. quando Você está entendendo deixa errado. pra próxima. Eu não falei para deixar para a próxima encarnação, não. Você está errado. Porque, inclusive, quem não está se melhorando agora já vai vai voltar para o primitivo. E isso a gente já aprendeu no livro do Mundo de Regeneração. Então, todos esses criminosos, essa galera que está agindo muito mal, ninguém encarna aqui mais, não. Porque o planeta Terra vai evoluir. A próxima etapa é a regeneração. A outra é ditoso e o outro é celeste. O planeta evolui. Você querendo, você estando evoluído ou não. Agora, se você quer seguir junto com o planeta, você fica. Senão, você fica lá. Aí você tem milênios e milênios e milênios. O pessoal de Capela ficou o quê? 10? Então, a gente Eu não acho que tem o que nos todo o ensinam tempo. é que você tem que aproveitar todas as oportunidades que te dão aqui, para você poder crescer e evoluir. E não é assim, não vou deixar para a próxima. Não, aproveita essa. Mas Porque tem você não gente sabe que se vai fala ter isso. próxima, né? Não. E quando Aí está vai muito ser. difícil. Olha Gente, quantas não vezes o estuda. Divaldo e todos eles falam que você tem que entrar para uma fila muito grande. Então, se você puder aproveitar todas as oportunidades que você tem para Isso que eu estou aproveitar falando. agora, A gente não esse é tem seu todo o tempo. tempo. A gente não Nós tem. temos todo Não o tempo. A tem. E a escolha é gente não sua. tem como. É o seu O livre-arbítrio. tempo Você enquanto vai você escolher estiver aqui, querido. agora ou para o futuro do futuro. Agora, você que espírito escolhe é que é Não, eu digo imortal. assim, que É tua opção. esse tipo de informação ele pode atrapalhar, entendeu? Porque Para a gente a aqui não pessoa, atrapalha, não, não. então tem Para a todo o gente aqui, tempo. nós já estamos nesse que eu estou falando com você, que a gente está Eu não estou estudando. falando para a gente, eu estou Então, falando mas quem não em estuda, geral, Sandra, né? quem não estuda espiritismo não pode querer entender o espiritismo. E lá no início do Livro dos Espíritos, eu sei porque eu dei palestra há pouco tempo, na 194, por aí, eles falam, o que interessa é que você refaça a sua vida. Agora, você vai escolher, mas ainda fala assim, mas se a pessoa sabe que ela tem a chance, tem essa pergunta mais ou menos que você falou, tipo, posso deixar para a próxima encarnação? Fala, não é isso que é a ideia, mas você tem seu livre-arbítrio, quer deixar, o problema é seu. Então, o planeta vai evoluindo, os seus entes queridos vão continuar com o planeta, se tiverem já maduros, e você vai ficar por trás. Vai lá, igual o povo de Capela ficou. Eles vieram para cá e ficaram no Egito e mais aquelas outras civilizações. Há 10 mil anos atrás, que o Capela já era desenvolvido, eles vieram para cá e largaram os entes queridos lá em Capela. E aí tem alguns que demoraram 4 mil, 5 mil anos
Aí já encontra o outro ser evoluído num nível completamente para voltar para o seu planeta. Então, se você quer essa opção, tipo, eu quero viver aqui na farra, aproveitar a vida, porque o pensamento de grandes pessoas quer que, quer aproveitar a vida, nós vamos passar por uma fase diferente agora. Agora vem a fase de dar valor ao espírito, mas você quer dar valor à matéria e à carne, então fica ali no primitivo, que você vai aproveitar muito, né? No início, fazendo lá no meio do mato, coisa e tal, e você volta. Você não vai Isso regredir. se você puder aproveitar, porque você pode vir, por exemplo, que nem a gente viu agora, que vai vir com problemas de deficiência, não vai poder fazer isso, Mas né? vai chegar uma hora que Aí é você vai voltar. aprendizado, Né? porque está preso no Então, corpo, aí o seu vem o espírito problema de continua o mesmo, deficiência, mas você não está faz o que preso quer, no não. corpo que é incapaz de fazer determinadas coisas, Pois tá? Como as Aprender na pessoas dor. especiais, as pessoas deficientes, etc. Então, isso é para aprendizado, para o seu espírito crescer mais ainda. O seu espírito sabe que está ali, só que o seu corpo não consegue fazer. E para você isso, tomou um a bilhete, gente tem o seu livre-arbítrio. espírito está aprendendo, está sofrendo, está Por aprendendo. exemplo, Você um teve, né? espírito que nem esse O tem livre-arbítrio ele vai livre-arbítrio? até um certo ponto, né? Porque se você está semeando, É, isso muita gente sabe. exatamente. Você tem o livre-arbítrio até a hora que você vai, e erra, e chega uma hora que agora você vai ter que colher. Que história de livre-arbítrio é essa? Vai plantando e não vai colhendo? A lei de Deus é semeou, tem que colher. Ponto final. Então, se você semeou, tem que colher, a lei é essa, igual a da gravidade. Se eu pegar o copo aqui e jogar, largar ele aqui agora, ele cai. É a lei de Deus, natural. A lei de Deus é você faz a coisa. Tirou o equilíbrio do universo, você vai ter que restaurar, vai ter que reparar. E você vai depurar isso no seu espírito, porque você vai marcando aqui, ó, no perispírito todinho seu. Fica todas as chapas marcadas. Matou, se suicidou, fez aborto, todo o seu perispírito é marcadinho. E aí você vai ter que... Cheio de pontinho preto, Cheio de pontinho preto, que até no né? nosso, Cheio de pontinho de preto. no nosso lar, o cara vê a mulher tem 62 pontinhos de espírito que ela tinha abortado, 50 e tanto, que ela era abortadeira. Tudo fica marcado. Agora, como é que a gente sabe disso? Porque eles escrevem. Então, se eu vou ficar estudando um livro, que um benfeitor vem, e eu acredito piamente que ele está falando a realidade, e mostra aqui numa biografia, numa psicografia dessa, para o Chico Xavier ou para o Divaldo, e eu não vou falar, vou estudar para quê? Aí eu não vou estudar, vou estudar outras coisas. Eu acredito em tudo que está colocado aqui, porque eu sei que eles estão colocando isso para que a gente melhore a nossa evolução, nosso progresso espiritual. E tem milhares, não é um, ou dois, ou três livros, não. São milhares, e aí a gente tem vários depoimentos de pessoas que falam, eu fui, me arrependi, eu estou assim assado, aconteceu isso. Um monte de relato. Tem conhecimento também, né, Su? Para a gente tomar conhecimento. Exato. Eles estão escrevendo isso para nos esclarecer, nos informar, entendeu? Porque quanta gente nem sabe, não sabe nada disso, não tem conhecimento. São nossos protetores, né? Eles querem ignorante porque desconhece. Jesus veio para poder dar um recado, mas quase ninguém entendeu. Aí agora vieram os espíritos, né? Por isso que ele fez o livro dos espíritos. Kardec vai destrinchando aquilo tudo, e não foi o livro dos espíritos que esclareceu esse mundo espiritual para a gente. Lá tem toda a base do espiritismo. Mas quem esclarece é André Luiz, é o Manuel Filomeno de Miranda, é o cara do Voltei, aquele Jacó, o irmão lá que morreu, que era espírita, que estava achando que era, né? Chegou lá, ficou... Poxa, que história é essa? Todo mundo com luz, eu não tenho luz. Quer dizer, esses relatos, e mais as milhares de cartas que a gente conhece, que as pessoas psicografam, eles nos mostram que isso tudo existe. E nos mostram que a gente tem chance. Agora, você vai escolher. Se você quer fazer, eu não vou reparar agora, eu vou deixar para a próxima. O problema é seu. Agora a opção é sua. Agora vai chegando agora os momentos que as pessoas vão ter que entrar nessa vibração. E quem não estiver na vibração vai ter que passar para aquele plano, aquela esfera, aquela que a gente chama de... É como um plano mesmo, no plano que está com aquela vibração. Você não fica no planeta Terra se não tiver... Mas essa transição está muito longe de acontecer, né? Já começou há muito tempo, se você quer saber. Não, já começou, mas vai levar... O próprio Chico Xavier fala desde 1970 que já está acontecendo. Não é transição. Não, mas assim, vai levar séculos.
Mas a Pois gente Pois é, então, vai porque levar séculos, porque no né? livro do Rumo do Mundo de Regeneração já É porque as pessoas mostraram. falam como se fosse depois de Não, amanhã, a gente entendeu? não sabe. No livro que eu estou te falando, o Miranda conta que eles estão tirando as cidades. Eles enfiam aparelhos, levanta a cidade espiritual com todo esse povo que você viu aí no Teofrastos, mesma cidade, tipo aquela, e levando eles direto por aquele planeta que é primitivo. Então, se limparem o planeta, a parte de baixo, os desencarnados que estão nas profundezas das trevas dos abismos que existem, se eles limparem bastante, porque esses não têm mais chance de encarnar. Se eles eles limparem, e se eles pegarem e colocarem as pessoas para reencarnar, para ter a sua chance que for, a gente pode estar, ó. Tem gente que fala 2057, tem gente que fala 2100, a gente não sabe. Eu sei que a gente tem, eu brinco aqui sempre, que a gente aqui não vai ver nada, mas poucos anos aí para frente, a gente pode ter neto, pode ter alguém vendo o começo, porque as novas gerações que estão reencarnando, que vê um monte de gente de fora, Mas é de importante também de a outros gente passando planetas, essas informações, vão passando e a vão gente mudar a passando energia essas do planeta, a informações para os que vibração. vão ficar. Porque essas gerações agora, nossa, aqui 70, até 70, 80, na metade, está todo mundo já bichado. As gerações que vêm de 25, exatamente. Os que estão vindo de 25 para baixo, dos que estão conseguindo ficar equilibrado, porque está uma energia brava, eles estão vindo contra a proposta. Pelo menos foi o que a gente leu. Depois, aí, o bom é você conseguisse pegar e pegar o estudo que a gente fez do último livro, que ele tem um monte de definição dessas coisas. Mas não fala data, tá bom? Ninguém fala data. A gente já é Não, eu sei que não 8h46, fala. né? E você que estuda bastante, o que eles o que eles fazem, se é que falam sobre essa questão da tecnologia? Porque eu tenho visto na Câmara de Vidência o médium, já dois, né, que eu trabalhei, falando de aparelhos super especializados e tecnologicamente que não temos aqui, tem no plano espiritual. Então, eu fiquei pensando, né? Muita gente fica, entre aspas, demonizando a tecnologia, né? Não é meu caso, porque eu gosto. Mas engraçado, né? Então, no plano espiritual tem aparelhos assim super tecnológicos, super modernos, tanto que a vidente até falou, eu não sei, e é uma vidente, é uma física, essa é uma que falou isso, é uma física, ela é professora de física, e ela falou, é um aparelho muito evoluído, né? Ela falou, tipo fossem os computadores, mas não é exatamente computador, é algo muito mais evoluído. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, se no mundo espiritual há uma tecnologia assim tão evoluída, por que nos faria tão mal a tecnologia aqui, sabe? Fiquei pensando nisso, A tentando, tecnologia ela é neutra, é sabe? igual o dinheiro, não faz mal. Você que usa ele de maneira errada, ela é neutra. Você leu o Nosso Lar? Sim, Você leu o livro Nosso Lar? No Nosso Lar, li, 1940? mas já tem muito Então, tempo. mas se você ler, você vai lembrar que já existia videoconferência naquela época, que nem se pensava Mas nisso aqui. pois Entendeu? É a é, mesma mas eu coisa fiquei agora. pensando por que, né? Isso é análise de pessoas que não pensam na parte espiritual. A gente não sabe. O negócio O a gente quê? Que é sabe. análise de pessoa que não pensa na parte Não, espiritual. então a pessoa O fica que falando que que é? a tecnologia faz mal, mas se for usada para o bem, Ah, e não, vai ser, não vai tô ser. preocupada com isso, mas assim, há uma questão aqui, né, atualmente, né, das pessoas estarem completamente ligadas nos celulares e não olharem mais em volta, tá, com aquele foco no celular. Eu não tenho nada contra, eu gosto pra caramba, não é isso, mas há isso, as crianças que também usam muito e que já se sabe que causa, né, problemas cognitivos nas crianças, né? Vários tipos, né, de coisa, até por não treinar outras coisas.
Eu fiquei pensando nisso, né? Se no plano espiritual tem equipamentos tão Sandra, mais olha só, no evoluídos. plano espiritual, você lembra quando foi escrito lá o nosso lar? Você podia imaginar naquele transporte que eles fazem de um lugar para outro? Não pode. Eu tenho um amigo que falou que quando leu, né, aquele transporte que pegava, aquele ônibus super, tipo como se fosse um trem supersônico, ele não podia imaginar isso naquela época, ele parou de ler o livro. Agora nós acabamos de estudar também com a Su, num dos livros onde eles tiram um aparelho, onde eles tiram uma cidade inteira como se fosse um guindaste que você pega um monte de terra e coloca em outro. Só que não é como, quer dizer, estou descrevendo É. assim para você poder Uhum. entender. Ele tira a cidade inteira e bota no lugar onde tem que botar. Você pode imaginar isso? Você quer dizer, você não pode imaginar isso, mas existe isso lá no plano espiritual que eles Sim, conseguem. mas o que eu estou falando É, é a por própria que que aqui Patrícia, nos livros seria. dela, ela fala coisas. Ela escreveu o livro nos anos 90 e ela falava das TVs tela plana, né, que ela via a família dela, ela conseguia ter acesso a essas informações da família dela no plano, no plano terreno. Então, são coisas que a gente está muito atrasado ainda, né? Para o que é Criança, você o que tem ainda para chegar, mas é porque a gente está precisando ainda evoluir muito para chegar perto dessa tecnologia que eles já têm lá no mundo espiritual, né? Então, é exatamente o tudo, que acontece. O plano tudo tem a espiritual ver com a nossa bota evolução, né? aqui, Mundo, coloca aqui. mundo Não de se iluda que expiações e de somos provas. nós que estamos pensando, não. Eles colocam, botam lá, dão a informação para quem deve, tá? E a gente de lá não seria criado com certeza, tá? Porque o homem não tem capacidade para isso, não. São os espíritos que vêm aqui e colocam Exatamente. as informações. Não tem mesmo. Vamos ver a hora, a gente está terminando aqui. Então, agora a gente já esgotou o assunto do livro, estamos passando para outras reflexões, mas então agora eu já passei o PDF para vocês do próximo livro, né? Vamos continuar, vamos ver, porque aos pouquinhos agora cada livro vai evoluindo um pouco, vamos ver algumas evoluções, inclusive de equipamentos nesses livros que vem por aí. E aí a gente segue em Já vai frente. começar semana que vem, Semana Su? que vem a gente começa o Grilhões. É um início bem de muita parte ali de orientação, tá? Não começa a história. Foi mais ou menos igual esse livro aqui, dos bastidores, que vai falando o que é obsessão, obsessor. Ele vai dar outra vez uma colocada ali de termos e a gente vai ter que ir ler, porque também é bom que a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vai seguindo o caminho. O livrinho eu já passei, talvez entrem mais 2 pessoas no grupo aqui, que a Bia está indicando aí, que quer pegar o próximo livro. E aí vamos em frente. Aí, agora estamos com a tela cheia de gente. Gente, muito bom, foi ótimo a gente estudar esse livrinho. Vamos seguindo em frente. Vamos pegar os livros do Miranda todos. E qualquer dúvida, quem quiser mandar alguma coisa para mim, manda pelo privado, tá bom? Vamos terminar. Carla faz a oração. Só um instantinho, agradecer muito a todos, principalmente a Su, né? Tanto empenho, maravilhosa. Tem Agradecemos empenho. demais. Tem gente, nós Deus aqui te estamos abençoe. juntos. Estamos juntos para poder refletir junto, é o que eu falo, porque se a gente não refletir junto, um ajuda o outro aqui, né? Falei, todo mundo dando a mão. Carlinha, faz a nossa Excelente, oração. parabéns. Obrigado. Senhor Jesus, Mestre amorável, agradecemos por mais essa noite de estudos, de esclarecimentos, debates, sempre muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Que nós possamos estar aqui na próxima semana, iniciando mais um livro de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo para a gente mais histórias, mais ensinamentos, e que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática, possamos levar para a nossa vida, para a nossa família, nosso primeiro berço de provas, não é? E que a gente possa ser melhores, né, do que estamos hoje. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Obrigada, Manuel Filomeno de Miranda. Obrigada pela sua obra maravilhosa que nos engrandece a todos.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Divaldo Graças a também, né? Deus. Que psicografou, a gente também agradece aí dos anos que ele está, isso aí já é uma benção para nós. Então vamos seguindo em frente com toda essa. Vamos ver se a gente consegue vivenciar mais, né, o Evangelho, como é colocado, e melhorar cada dia mais, cada dia mais. Um dia melhor, cada dia no dia seguinte, melhor do que fomos ontem, né? Beijo a todo mundo. Semana que vem estamos Beijo, juntos. Fiquem com obrigada, Deus. Su, Boa noite, pela boa sua Tchau, noite. boa Fiquem noite, boa noite, com Otávio, boa noite, participação. professor Boa noite, Terezinha, todo mundo obrigada. aqui Boa da noite a Obrigada, depois. Su. todos e Beijão, obrigada. gente. Uma boa Obrigada, Tchau. gente, Todos, obrigada por obrigado. tudo. Tchau.